Se você tiver com a tua Bíblia aí agora, eu vou pedir para você abrir no primeiro exemplo que nós vamos tratar aqui, que está em Levítico capítulo 17. Abra sua Bíblia aí em Levítico 17 e aí eu vou fazer aqui a leitura do slide, vocês acompanham comigo. E aí daqui a pouquinho a gente vai ler uns versículos aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Proibição do consumo de sangue. Levítico capítulo 17. Enquanto as nações pagãs frequentemente bebiam o sangue de animais em rituais para absorver a sua força vital ou para entrar em comunhão com falsas divindades, Deus proibiu estritamente essa prática em Israel. O sangue representava a vida e que pertence exclusivamente ao Criador e havia sido reservado no altar para fazer expiação. Ingerir sangue, comer sangue, seria uma terrível aproximação do paganismo. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro exemplo. Trago aqui um exemplo de uma lei alimentícia. Levítico capítulo 17, Deus proíbe o seu povo de se alimentar com qualquer tipo de receita, com qualquer tipo de invencionice aí, né? Qualquer tipo de culinária que envolvesse ingerir sangue. O povo era proibido de comer isso. E aí até hoje, né, as pessoas às vezes perguntam, ah, pastor, comer alimento que tem sangue, eu acho que se eu não estiver enganado, chouriço, né, tem também, eu não lembro agora, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, isso é pecado? E aí, a resposta para nós, ela é muito simples. Toda questão de alimentação, toda lei relacionada à alimentação que a gente encontra em Levítico, nós não estamos mais hoje debaixo dessas leis. Quando a gente olha, por exemplo, em Atos capítulo 10, quando Deus dá um sonho para Pedro ali, antes dele ir para a casa da família de Cornélio, né? Ele vê ali descendo do céu um lençol com vários animais ali que eram considerados impuros, né, que eram estabelecidos como impuros nas leis que o Senhor deu ali ao povo no Antigo Testamento. E aí, no sonho, Deus manda Pedro matar e comer aqueles animais. E aí ali tinha animais impuros e Pedro vira para Deus no sonho e fala, mas Senhor, esses animais são impuros, eu não como isso. E aí o Senhor dá uma resposta para Pedro dizendo, não rejeite aquilo que eu santifiquei. E ali naquela visão há uma quebra, há uma ruptura, há uma mudança na história, onde nós vemos ali que os cristãos já não estão mais debaixo desse tipo de lei. Porque esse tipo de lei teve um propósito que se cumpre em Cristo e a partir dali a gente não tem mais o porquê de se colocar debaixo dela. O apóstolo Paulo também em Romanos vai dizer que uns comem de tudo, outros seguem determinados tipos de dieta, mas todos eles assim o fazem para o Senhor. Então, ali naquela explicação, Paulo está falando, olha, já não há mais separação entre o povo por conta de aquilo que ele come, ou seja, essa lei ela se cumpriu e a partir desse momento para nós ela está abolida. E aí qual é o sentido então dessa lei lá atrás? Por que que Deus proibiu o seu povo de ingerir sangue? Por conta dos rituais que os povos vizinhos praticavam. Como está aqui no slide aqui que eu fiz a leitura para vocês, era comum em celebrações pagãs dos cananeus, que eram os povos vizinhos de Israel ali na Terra Prometida, eles ingeriam, eles bebiam sangue de animais porque havia um entendimento naquela época que a vida estava no sangue. Então, quando eles ingeriam aquilo, naqueles rituais, na cabeça deles, significava o seguinte, olha, eu estou ingerindo vida, eu estou sendo abençoado a partir, só que eles viam aquilo como algo da divindade que eles serviam. Então esses rituais pagãos aconteciam o tempo inteiro. Então Deus proíbe o povo dele de ingerir sangue, porque o que poderia começar como uma culinária, o que poderia começar de uma maneira inocente, aproximaria o povo de rituais pagãos que eram praticados e dali para começar a cair na idolatria seria, como a gente diz lá em São Paulo, 2 palitos, seria uma coisa muito rápida. E isso tem a ver
com a lei que eu trouxe aqui na aula número 1 sobre a proibição de cozinhar o cabrito no leite da mãe. Por que que essa receita também foi proibida por Deus? Porque povos pagãos faziam esse ato, né? Cozinhavam a carne do cabrito no leite da mãe em cultos da deusa Azerá, se eu não estiver enganado, que era a deusa da fertilidade. Então aquilo era uma oferenda que era preparada para Azerá, porque o leite simbolizava o quê? A maternidade do animal, né? A procriação do animal, a fertilidade do animal. E ali você pegar o bezerro e cozinhar no leite da cabrita mãe daquele bezerro significava uma oferenda para a deusa que eles acreditavam que dava fertilidade aos animais. Então Deus proíbe aquela receita para que o povo sequer se aproximasse da idolatria. Ou seja, um cuidado de Deus, um ato de cuidado de Deus. Então eu leio aqui de novo como está no slide para vocês. Deus proibiu estritamente essa prática em Israel. O sangue representava a vida que pertence exclusivamente ao Criador e havia sido reservado no altar para fazer expiação. Comer sangue seria uma terrível aproximação do paganismo. Então, esse é o sentido dessa lei de ingestão de sangue que Deus estabeleceu. Esse é o propósito. E ali para aquele povo, e eu torno a repetir, porque isso aqui, gente, é muito importante. Levítico é um livro que estabelece a identidade do povo escolhido. Até aquele momento esse povo não tinha terra, esse povo não tinha lei, esse povo não tinha uma identidade nacional. Deus está dando essa identidade para aquele povo. E Deus faz questão de distanciar ao máximo esse povo de qualquer fagulha, de qualquer assim, mínimo detalhe das oferendas pagãs dos povos vizinhos, para que o povo sequer se aproximasse, como diz aí no outro texto bíblico, né, para que o povo fugisse de qualquer aparência do mal. Então, essa lei é um ato de cuidado de Deus. Tem aqui os comentários hoje aqui no chat, estão chegando aqui, tem bastante comentário aqui, ó. Deixa eu ver aqui, a Raquel mandou, ó, na verdade a higiene de um modo geral, tanto do corpo quanto da casa. Sim, é falado sobre casa também. A Iraci tá falando aqui que é de Pilares também. Vença, Iraci. A Tânia Leite tá aqui me confirmando. Chouriço e galinha ao molho pardo, que é feito com sangue. Pois é, são as receitas aí de hoje em dia. Tá, o pessoal tá colocando aqui várias receitinhas aqui, né? Opções de pratos que vão com sangue aí, né? E a Rosane está colocando aqui, ó, estou apreciando essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Passear pelos textos nos traz entendimento melhor. Sim, porque o Novo Testamento ele ilumina o Antigo. Então, para a gente entender, inclusive a aula da semana passada, para quem não pôde estar aqui conosco, quem puder, assiste a aula 4. A aula 4 eu falei muito sobre como Hebreus ajuda a gente a interpretar Levítico. Se você ler Levítico junto com Hebreus, você vai ter uma experiência sensacional, porque Hebreus explica muita coisa que a gente encontra em Levítico. Então, essa conexão, ela é fundamental mesmo para uma boa leitura, né, desses textos. A Sandra está colocando aqui, pastor, quando Jesus, em João 6,53, fala aos discípulos que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não teria vida em si mesmo, e os discípulos se escandalizaram, foi por causa dessa lei? Provavelmente, também, porque quando Jesus fala inicialmente sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, em referência à ceia, né, havia um estranhamento por muitos, até mesmo com relação a canibalismo, né, tanto que nos primeiros anos da igreja, deixa eu colocar em tela cheia aqui para poder falar isso com vocês, no começo, nos primeiros anos da igreja, os cristãos eram acusados de serem canibais pelos seus opositores, pelo fato de, na celebração da ceia, eles dizerem, né, que estavam comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo, né? Então, o estranhamento dos discípulos naquele momento foi mais com relação a essa expressão soar muito estranho. Como assim, eu vou comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor? Que linguagem estranha é essa? Então,
os discípulos não entenderam realmente o que Jesus estava querendo dizer, porque soava estranho. Pode ter relação também com essas leis, mas aqui nesse caso especificamente, eu entendo que é muito mais relacionado a como assim comer da carne do Senhor, tipo assim, no sentido de comer uma carne humana, né? Então, os discípulos não entenderam a figura de linguagem que Jesus estava trazendo. O estranhamento, creio eu, seja muito mais por conta dessa linha de pensamento do que com relação a essa lei de Levítico, tá? Porque a lei de Levítico fala sobre animais, né? Fala sobre culinária, então é algo muito diferente, mas com certeza passa um pouco por isso aí também. Então, beleza, pessoal. Voltando aqui para o slide, então, proibição do consumo de sangue é por essa razão. Então, para tirar a dúvida aqui de todo mundo, pastor, posso comer galinha ao molho pardo? Pode. Pastor, posso comer chouriço? Pode. Pastor, posso comer uma carne mal passada, pingando? Você pode, tá? A gente não está mais debaixo dessa lei. Essa, repito, foi uma lei dada ao povo naquele momento da história. Por isso que é importante, gente. E aí aqui, coloco de novo aqui em tela cheia para falar de pertinho aqui para você. É por isso que nós precisamos entender também qual é o momento da história que Levítico está sendo dado ao povo para a gente poder entender o que está sendo ensinado. Vou repetir, voltando aqui algumas casinhas com vocês. Quando que Deus dá a revelação de Levítico para o povo israelita? Quando eles estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida. Deus dá ali para eles. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Ou seja, eles ainda iam entrar na terra. Eles ainda iam tomar posse da terra. Eles ainda iam se tornar uma nação. Naquele momento, eles eram um povo. Eles não eram uma nação, eles não tinham terra, eles não tinham leis. Eles apenas eram, naquele momento, descendentes de Abraão e nada mais. Um povo escolhido, cheio de promessas. E aí, naquele momento, Deus está formando a identidade do povo. Então, quando Deus estabelece essas proibições, o Senhor está cuidando para que o povo sequer se aproximasse do perigo da idolatria, que no final das contas acabou se tornando a grande pedra no sapato do povo de Israel, né? Como a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia aí, o povo tropeça diversas vezes no pecado da idolatria, né? Então, essa é a explicação sobre Levítico 17. Leia depois aí na sua Bíblia e vai vendo no detalhe aí tudo que Deus proíbe nesse capítulo, e agora você já sabe também o porquê disso, tá bom, pessoal? Deu para entender aí?